Fala, gente, tudo bom? Vamos afundar mais uma vez. Nós vamos falar hoje sobre as bases da salvação. Na primeira nós falamos sobre quem é Deus e hoje a gente vai falar sobre esse ponto, sobre esse tópico. Nós ainda estamos no módulo 1. Cada dia a gente vai tentar um formato melhor para que a gente chegue no que fique bom para todos, né? Hoje a gente vai fazer dessa forma e eu acredito que vai edificar você. Claro que aquilo que você vai receber depende muito do que você está aberto, da sua expectativa, da sua atitude, porque a gente pode falar sobre muita coisa e você acabar não recebendo nada porque você não estava aberto a isso. E eu espero que você possa, de verdade, abrir seu coração e receber aquilo que a gente vai falar hoje, tá bom? E sabemos que o quê? Que por conta do pecado de Adão, toda a humanidade ela corre um perigo tremendo de estar afastada de Deus. E não só afastada de Deus por conta de um determinado tempo, mas essa separação nos leva a ficar longe do amor, da alegria, da paz que Deus pode nos trazer, nos proporcionar por toda a eternidade. E a criação, a humanidade, ela tem pego esse caminho longe de Deus, esse caminho separado de Deus e tentando construir de uma forma com o seu braço forte, da forma que ela acha que é certa, um caminho que leva para perto de Deus sem levar em consideração nem mesmo a palavra de Deus, nem ao próximo. Ela não se importa com o que a Bíblia diz ao nosso respeito, o que a Bíblia espera que a gente faça, a forma que a gente corresponda a tudo que foi feito, e ela aí tenta construir do seu jeito, dizendo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo 100%, só que a palavra de Deus ela precisa ter para nós uma veracidade completa, ela precisa ter para nós ser para nós um norte no qual a gente crê por completo, não em partes, não isolando versículos, não isolando contextos, para que a gente possa assim estar por toda a eternidade com o nosso Senhor, usufruindo da nossa salvação, na qual Ele propôs por meio do seu Filho Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre isso hoje. Porque assim, o egoísmo, ele é uma das marcas mais fortes do pecado. E é por conta dessa atitude, é essa atitude que vem causando a separação entre Deus e o homem. A gente vai ver lá em Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como também a gente vai ver em Isaías 59, verso 2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então a gente percebe que as nossas atitudes também podem fazer com que Deus não nos ouça. Não é que Deus vai parar de escutar, mas isso nos mostra um sentido alegórico para que a gente perceba o que de fato vai acontecer. Deus vai nos ouvir, mas ele não vai responder. Então é como se ele não estivesse ouvindo. E a gente percebe que existe um abismo entre Deus e o homem quando o homem está nessa condição de pecado, na natureza adâmica, que ninguém consegue transpor, senão somente o nosso Deus. Ele não tem limites, mas só que ele tem expectativas. É você que o convida através do momento em que ele se revela. Se revela por meio de quê? Por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é através do Espírito Santo, que também é Deus, que nós podemos enxergar quem ele é, e aí ele passa a nos convidar para estar perto dele. Então esse abismo que existe, somente ele pode transpor, e por conta disso é ele quem vai até o homem, deixando o homem escolher se vive com ele por toda a eternidade, se usufrui da graça, que é o favor imerecido para receber a salvação, ou se conduz a sua vida da forma que quer. A maneira que Deus escolheu para fazer foi através do seu Filho Jesus. Ele é o único que é o caminho que Deus dá para que o homem acesse esse lugar. João capítulo 4, capítulo 14, verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então a gente percebe que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o único meio de
todos os outros que as pessoas até dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não, existe só um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Existem alguns versículos sobre a natureza pecaminosa do homem e a sua separação de Deus, e a gente vai ler agora. Está lá em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 31, que vai dizer: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que é de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e serem criadas, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, vistos que os desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à sua disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E tem um outro texto também que fala, Romanos capítulo 3, do verso 10 ao 24. Você pode ler aí também, que esses são os versículos que falam sobre a natureza pecaminosa do homem e a separação de Deus. A gente também vai ver alguns versículos que falam sobre a ponte que Deus construiu. Lá em Romanos 3, versos 23 ao 26, vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então a gente percebe a ponte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós entendemos que nós acessamos esse lugar por meio da fé, de crer que Ele é o nosso Senhor e Salvador, de crer no nosso coração, confessar com os nossos lábios, e assim também conduzir toda a nossa vida segundo a sua palavra, porque Ele não é só o meio de ser nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, a gente tem que seguir a sua voz, tem que seguir seus mandamentos, suas ordenanças, para que assim a gente conduza a nossa vida até que Ele volte ou até que a gente vá cultivando aquilo que Ele nos entregou de graça, favor imerecido, por meio da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça por nós, que é a nossa salvação. Lá também em Romanos capítulo 5, do verso 6 a 11, a gente vai ver falar sobre isso. Só que a gente não vai limitar esse estudo a ver como somos salvos. Nós vamos limitar a ver como nós somos salvos, que significa a salvação e como termos certeza de nossa salvação. A gente vai estudar verso por verso o diálogo de Jesus e Nicodemos, que está lá em João capítulo 13, e a gente vai se atentar a alguns detalhes. A gente vai perceber e aí você vai fazer uma autoanálise
peraí, eu posso entender a partir de tudo que está sendo dito aqui o que é ser salvo, ver como ser salvo, o que significa a salvação e também perceber se eu sou alguém que estou salvo. Se eu sou alguém que eu tenho a convicção hoje que se Cristo voltasse agora, eu estaria salvo. Eu iria com ele partir para a glória e viver a eternidade ao seu lado. Se não, você vai entender que há um processo, que há um caminho no qual você pode seguir para que haja essa salvação. Então a gente vai ler a partir do verso 14, que vai dizer: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A gente vai lá para Números capítulo 21, verso 4 ao 9, porque Jesus, ele usa desse acontecimento que foi narrado lá nesse texto. E o que é que vai dizer esse texto? Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Aqui a gente está lendo Números capítulo 21, do verso 4 ao 9. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do deserto para morrermos no deserto? Tiraram do Egito para morrermos no deserto, perdão. Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, qual era a atitude do povo para Deus e com Moisés antes da chegada da serpente? Era totalmente contrária, era como se fosse a atitude de um povo que era inimigo, de um povo que era rebelde, que tinha se rebelado e que não queria ser conduzido daquele jeito, que não aceitava o alimento que tinha, que reclamava pelo que tinha, que até reclamava do lugar que foi tirado onde era escravo. Então foi um povo que vivia murmurando e não era grato por aquilo que tinha ou pelo que foi oferecido. E o que Moisés deveria fazer para ajudar aqueles que tinham sido picados? Era levantar uma serpente de bronze. E as pessoas eram picadas por uma serpente e Moisés teve que levantar uma serpente de bronze. Uma serpente também semelhante, mas diferente. E isso nos aponta ao que o nosso Deus fez. Jesus Cristo veio como homem. Em Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele não usurpou ser igual a Deus, ele se esvaziou. Os milagres, sinais e maravilhas que Jesus Cristo fez foi por meio do Espírito Santo. Tanto é que ele começa após o Espírito Santo se pode descer sobre ele, vir sobre ele, e dali então ele começa a operar sinais e maravilhas. Só que a gente percebe que tudo quanto Cristo fez, ele fez como homem, porque ele não poderia usar seus atributos de Deus. Não é que ele deixou de ser Deus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Mas só que é como se ele pegasse aquilo que era dele e deixou guardado, veio como homem e sofreu tudo aquilo que nós sofremos de relação à tentação, à angústia, a medo, a emoções. A Bíblia diz que Jesus chorou, a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue. Então a gente percebe que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha características que nós carregamos. E assim a gente percebe também que algumas passagens fala filho do homem, o filho do homem. E isso quer dizer que é o quê? Semelhante a um homem. Não é que ele é filho de Deus, nós sabemos disso. Mas só que quando ele mesmo fala sobre isso, ele está dizendo que ali ele era alguém semelhante a um homem, ele era igual a um homem. Como ele também fala em algumas passagens, filho de Deus, ele é semelhante a Deus, entende? E o que é que quem era picado deveria fazer para ser curado? Era olhar para a serpente de bronze. Então, o que é que eu e você temos que fazer para que a gente seja salvo? Porque nós somos picados pelo pecado. Nós fomos contaminados. Nós estávamos, né? Glória a Deus,
nenhuma condição de mortos. Então, o que é que a gente deveria fazer? O que é que a gente fez? Quem já reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e quem ainda não fez, o que é que deve fazer? É olhar para Ele. É olhar para Ele e perceber quem Ele é, o que Ele fez. E quando olharmos para Ele, a gente vai perceber que nós encontramos a salvação. Encontramos aquele que vai remir a nossa vida, vai remir a nossa história, vai nos salvar, vai nos libertar e vai nos trazer de volta a quem realmente nós somos, a origem, porque nós fomos criados no Senhor, nós somos gerados pelo Senhor. O mundo pode até ter deturpado, mas Ele está pronto para nos restaurar. Então, qual é o significado simbólico da serpente na Bíblia? Nós vamos ver em vários textos o significado simbólico, e que a gente percebe que nesse texto foram picados pela serpente, e a serpente ela é o próprio Satanás, é um significado simbólico do próprio Satanás. Gênesis capítulo 3, a gente vai ver do verso 1 ao 5, a serpente vem para tentar ali Adão e Eva no Éden. Nós vamos ver em Apocalipse capítulo 12, verso 9 falar. Vamos ver em Mateus capítulo 12, verso 34 falar sobre isso. Também vão mostrar a simbologia da serpente apontando para o próprio Satanás. Então, qual é a relação entre essa história e a nossa situação como seres humanos? Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a gente percebe a relação entre os textos. No verso 15, já vai dizer, de João capítulo 3, para que todo que nele crê tenha vida. Então, existe uma promessa associada a uma condição nesse versículo. E qual é? Precisa crer para ter a vida eterna. É bem simples, é bem rápido, é bem prático. Outra é, para quem vale esta promessa? Para todo aquele que nele crê. Não tem acepção de pessoas, não tem acepção nenhuma de pessoa. A gente vai ver lá em João capítulo 6, verso 37, dizer: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então está falando que todo aquele que Deus se revelar, ele vai ter que ir para Jesus Cristo. E Jesus Cristo não vai rejeitá-lo, porque foi o Pai que deu. Então, como eu falei lá no início, o Pai revela para o homem e deixa aberto para que ele escolha se ele vai ou não querer viver uma vida eterna com ele. Isso é o livre-arbítrio. Se você escolhe a vontade de Deus para a sua vida, ou você escolhe a sua vontade. Não é se você veste uma camisa preta ou uma camisa branca. Isso é um livre-arbítrio que o mundo deturpou, né? Que quer dizer que se eu fizer isso, vai acontecer isso, Deus vai fazer isso. Não, o livre-arbítrio é a sua vontade ou a vontade de Deus. E ponto. Então, o que representa essa promessa para você ter certeza da salvação? Ela nos representa o quê? Que Deus, ele não tem acepção de pessoas. Ele nos mostra que a gente só precisa crer, que é acessível. Então, ela sempre vai trazer a certeza de quê? De que se eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, então eu tenho certeza da minha salvação. E isso não é uma crença de apenas falar. Se a gente crê que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, a gente crê na Bíblia por completo, que é a própria palavra de Deus, e a gente vai acabar também seguindo as suas ordenanças e tudo que nela há. Lá no verso 16, a gente vai ver um texto que é totalmente conhecido, todo mundo sabe, que vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você consegue descrever esse amor? A gente não consegue descrevê-lo, a gente não consegue ter uma dimensão. Tanto é que o próprio João, em outras traduções, a gente vai ver que amou o mundo de tal maneira. Então, de tanto amor, mas ele não deixa claro, não consegue descrever que amor é esse. Nós não conseguimos descrever. E o que custou para Deus nos dar a vida eterna? Seu único filho. Ele era unigênito, então ele não existia outro. Então, o que é que nos custa ganhar a vida eterna? Nada. Não custa nada para nós. Custou para ele, mas para a gente não custa nada. Então, como é que a gente vai explicar nossa fé? A gente pode achar sinônimos, a gente pode comparar com João capítulo 1, verso 12,
A gente pode comparar com João capítulo 5, verso 24, Apocalipse 3, verso 20, que todos aqueles vão falar que a fé é meio que a base da nossa salvação, é aquilo que nos dá, é como se fosse a chave para entrarmos na porta. É crer, é ter fé, é seguir, é ter convicção. Então a fé, basicamente, se fosse achar um sinônimo, é a chave para a entrada da nossa salvação. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o que nos dá acesso, mas a fé nele, eu acredito, é a chave para tudo isso. Então, o que significa ter vida eterna? A gente vê muito esse termo, a gente vê falar sobre esse termo, mas o que é que significa de fato? Vamos ler lá João capítulo 5, verso 24. A Bíblia vai dizer: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Lá em João capítulo 17, verso 3, vai dizer: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João capítulo 5, verso 12, vai dizer: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a gente vê textos que nos mostram o que é a vida eterna, é ter o nosso Senhor, é se relacionar com Deus, é sair da condição de mortos por conta da natureza adâmica e receber uma nova natureza na qual se relaciona e vive com Deus. Lá no Gênesis, o Senhor fala: se comer desse fruto, certamente morrerás. Que ali ele iria ser separado e não tem como a gente ter vida longe de Deus. Nós só temos vida e aí a vida eterna com o Senhor. No verso 17 de João capítulo 3, nós vamos ver o nosso Senhor falar: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Então, qual era o plano de Deus ao mandar Jesus ao mundo? Era para salvar todo mundo, para remir o mundo, para restaurar, para tomar de volta aquilo que Adão tinha entregue a Satanás, que era o governo de todas as coisas, porque o governo estava na mão dele. E quando ele peca, ele dá autoridade e entrega a Satanás. Assim também é quando você peca, você dá autoridade para Satanás entrar na área que você pecou na sua vida. E quando ele entra, ele faz bagunça. Então você se sente julgado por Deus, e se sim, por que você se sente? Apesar de que Deus não te julga. Deus não te julga. Você pode ter uma ideia, mas não vai existir o dia do juízo final, não vai existir o dia que Deus vai, e você pode acreditar nisso, vai dizer quem vai para o céu ou para o inferno. Não, Deus não vai dizer quem vai para o céu ou para o inferno. É suas próprias atitudes, é você quem vai estar se autocondenando. Você quem vai estar se auto ou promovendo ou se condenando, né? Suas atitudes vão dizer para onde você vai. Deus só vai te entregar a sentença, ele só vai te mostrar o que você escolheu, mas a tua escolha que vai determinar aquilo para onde você vai. Então não tem como você se sentir julgado por Deus. Nós deveríamos se sentir amados por Deus por conta do que Deus fez, mesmo que nós não merecíamos, mas ele escolheu fazer. Então o que podemos aprender com o exemplo de Jesus para que nós não julguemos o próximo? É entender que nós somos amados, ele não nos julgou, ele nos amou, ele se entregou por nós, então não tem por que a gente julgar o outro, porque todos estavam na mesma condição, todos estavam debaixo da mesma condenação. E foi ele quem fez, e não tem por que a gente querer tomar o lugar dele e ser juiz, ser o que quer que seja, e querer julgar as outras pessoas, sendo que você sabe quem você é e o que você faz. E aqui a gente vai ler o último verso desse diálogo, né, sobre esse contexto que a gente está lendo, que é o verso 18, que fala: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então, qual é o resultado da nossa fé em Jesus? Salvação. É como eu falei, a fé é como se fosse uma chave que nos dá acesso a isso. E o que significa aquele que não crê já está condenado? Foi o que eu falei nesse instante. Aquele que não crê em Jesus, ele mesmo já se autocondenou. E aí comprova o que eu falei. O nosso Senhor, ele só vai dar a sentença por aquilo que ele escolheu. Porque Cristo vai se revelar para todos. Cristo vai se revelar para todos, independente. E a partir daí, cada um tem seu livre-arbítrio de escolher segui-lo ou não. Mas aquele que quer seguir tem que abrir mão de si mesmo, pegar sua cruz e continuar. Então, o que é mais importante? A fé em si ou em quem temos fé? É em quem temos fé.
Nós temos que ter fé em Jesus, porque a fé em nós mesmos não vai nos levar a nada, mas a fé nele nos leva para essa vida eterna e nos deixa neste lugar de sermos salvos. Então, qual é a base da sua salvação? A base da minha salvação e da sua é Jesus Cristo. Ele é a base da salvação. E como a gente sabe que é filho de Deus, João capítulo 1, verso 11 e 12, vai dizer que aquele que creu nele, ele deu poder de ser feito filho de Deus. Então, é assim que nós sabemos. Se nós cremos nele, nós estamos salvos. Mas lá em 1 João também, capítulo 5, verso 11 ao 13, vai falar sobre isso. Só que assim, não é você crer, você está salvo e você faz o que você quiser. Não. Claro que Jesus Cristo, você creu nele, ele vai te tirar de pecador para santo, de morte para vida, de inimigo para filho, mas você pode comprometer a posição que ele te deu. Você pode comprometer o lugar que ele te colocou. Como assim? Existe uma posição, né? E aí vamos colocar em um casamento. Quando os noivos eles dizem sim um para o outro, ali eles se tornam marido e mulher. E a partir dali pode passar 5 anos, eles continuam sendo marido e mulher, não mais e não menos. Porém, as atitudes podem comprometer aquele casamento que ele chegue ao final, ou a atitude do marido, a atitude da esposa. Isso vai depender do comportamento. E aí pode chegar ao final, antes que os dois morram. Então, assim também é nosso relacionamento com o Senhor. Se a gente tiver atitudes totalmente contrárias, pode acontecer o que aconteceu lá, que a gente leu em Romanos capítulo 1. O Senhor pode entregar as práticas pecaminosas. Por quê? Porque a gente está escolhendo viver dessa forma. Mas vamos ler o texto que fala, 1 João, capítulo 5, do verso 11 ao 13, fala sobre o que a gente acabou de ler, né? Como saber que nós somos filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então nós percebemos que essa é a base. Crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a base da nossa salvação e é Ele quem traz para nós tudo aquilo que nós podemos acessar por meio dele até chegarmos à plenitude dos tempos, até chegarmos ao fim de tudo e vermos ao nosso Senhor, nosso Deus face a face. Então estamos juntos, qualquer coisa. Estamos aqui e próxima semana a gente tem a nossa terceira aula aí. Tamo junto.